Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma resenha de mais um livro para vocês aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre este livro aqui, o livro Formação da Riqueza e da Pobreza de Alagoas, de Fernando José de Lira. Fernando José de Lira, Formação da Riqueza e da Pobreza de Alagoas. Sinto uma alegria muito grande em fazer a resenha desse livro, porque ele foi extremamente importante para mim, que não sou alagoano, mas que já vivo aqui em Alagoas há 10 anos, indo para 11 anos, e esse livro então foi muito importante para mim no que diz respeito a tomar conhecimento da história de Alagoas, de suas dinâmicas econômicas, políticas e sociais. Então eu considero um livro muito importante para todas as pessoas que são de Alagoas, que são alagoanos, e as pessoas que não são, mas que vivem aqui nessa terra, trabalham aqui como eu, se alagoanizaram, como eu costumo dizer. Eu me tornei aqui em Alagoas um alabaiano e sou muito contente, sou muito feliz por morar aqui. Mas na minha atividade de professor, em todos os níveis, desde a educação fundamental, básica, passando pela minha atuação como professor no nível superior, tanto em instituições públicas, quanto também em instituições privadas, aqui em Alagoas, eu percebi que os alagoanos conhecem pouco da sua própria cultura e pouco da sua própria história. Eu acho que há um grande déficit no sistema educacional aqui nesse lugar, aqui nesse estado, e que talvez não seja muito diferente em outros estados do Brasil, mas aqui em Alagoas eu noto isso. Os alunos conhecem pouco e eles não têm referências culturais próprias aqui no estado de Alagoas, coisa que é um pouco diferente em outros estados. Se você for, por exemplo, Bahia e Pernambuco, essa coisa da identidade cultural, da pertença identitária à cultura local e à cultura regional é muito grande, é muito presente, inclusive no sistema educacional. Em Alagoas eu acho que há um déficit de identidade cultural muito grande que passa por um déficit no sistema educacional. Por isso, então, esse livro foi extremamente importante para mim no que diz respeito a conhecer um pouco mais da maneira como se configurou a vida no estado de Alagoas, do ponto de vista do transcurso da história. Deixa eu falar um pouquinho do livro, Formação da Riqueza e da Pobreza de Alagoas. Aliás, falar um pouco primeiro do autor, né? Fernando José de Lira. A formação do Fernando é em economia, ele é um economista, mas é muito interessante porque, apesar de ser um economista, o livro não é escrito em economês, ele é escrito numa linguagem extremamente agradável e eu creio que é acessível a todas as pessoas de todas as formações. E o Fernando José de Lira foi reitor da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, onde eu fiz a minha formação em psicologia e onde eu atuei também como professor substituto entre 2013 e 2015. Então, essa é a formação do Fernando José de Lira. O livro é de 2007, eu adquiri esse livro no ano da sua formação e li esse livro um ano depois. Ele é lançado em 2007, então já vão aí quase 10 anos, os dados então devem ser pensados nessa perspectiva histórica, e ele foi publicado pela editora da Universidade Federal de Alagoas, a EduFal. Formação da Riqueza e da Pobreza de Alagoas. São 320 páginas de uma obra muito agradável de ser lida. Você já se perguntou por que Alagoas tem, até hoje, um dos piores IDHs, Índices de Desenvolvimento Humano, entre todos os estados da Federação Brasileira? Você já se perguntou por que, até hoje, Alagoas tem um dos maiores índices de analfabetismo total e funcional do Brasil? Você já se perguntou por que até hoje Alagoas
tem índices de pobreza absoluta em mais de 50% da sua população? Você sabia que Alagoas tem uma das maiores rendas per capita do Brasil? Mas como que nós podemos conciliar uma das maiores rendas per capita do Brasil com esses números todos ligados ao analfabetismo, à pobreza, à precariedade econômica? Como isso é possível? Ora, isso é possível porque a riqueza que se produz aqui nesse estado, ela está absolutamente concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas. Alagoas tem uma das piores e mais severas concentrações de renda do Brasil e do mundo, comparado com os países mais críticos do continente africano. O Fernando José de Lira, o que ele vai fazer nessa obra? Como economista, ele vai nos contar a história da construção econômica do estado de Alagoas, e é óbvio que não é possível falar sobre essa história sem falar da política e também da cultura de Alagoas. Ele vai iniciar a sua narrativa no período colonial e vai nos contar como, se você reparar, a própria capa do livro, deixa eu chegar aqui mais perto para ver se você consegue ver. Você consegue ver que figura é essa que está na capa do livro? Veja só. Essa figura que está na capa do livro é de um cortador de cana num canavial queimado. Então, o centro da reflexão desse livro diz respeito ao papel que a atividade de cana-de-açúcar, nós chamamos de setor sucroalcooleiro, setor de produção de álcool e de açúcar, desempenhou na economia e na política do estado de Alagoas. Fernando Lira vai nos mostrar nesse livro que o projeto de Alagoas, historicamente, foi um projeto para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, e todas elas ligadas à aristocracia da cana-de-açúcar. E você pode imaginar que isso foi um projeto histórico e que perdura até hoje. Mais de 70% do PIB produzido anualmente em Alagoas ainda é vinculado à produção de álcool e de cana-de-açúcar pelas usinas presentes aqui no estado. Vocês podem imaginar que as cidades que produzem cana deveriam ser as que apresentam a maior pujança econômica, mas em Alagoas, mas o que ocorre é exatamente o contrário. A zona da mata, que é a zona mais próxima do litoral, que é a zona que hospeda a produção, os latifúndios da cana-de-açúcar, é a zona economicamente mais frágil do estado de Alagoas. Para que vocês tenham uma ideia, de 80% de todas as terras agricultáveis do estado de Alagoas, e essas terras agricultáveis estão basicamente na zona da mata e uma parte delas no agreste, 80% das terras agricultáveis pertencem a mais ou menos 20 famílias apenas no estado de Alagoas. Então a economia de Alagoas, que tem na cana-de-açúcar o seu carro-chefe, a economia de exportação, é uma economia para sustentar 20 famílias. E é isso então que explica o atraso social, a fome, a pobreza, o analfabetismo, e é óbvio que as dinâmicas culturais que foram se construindo na relação com esse cenário foram dinâmicas culturais para silenciar essa realidade ao próprio povo alagoano. Então eu quero recomendar nessa resenha de hoje um livro muito importante para quem deseja conhecer um pouco melhor o estado de Alagoas. Formação da riqueza e da pobreza de Alagoas, do professor e economista Fernando José de Lira. Fica aqui a nossa resenha. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no nosso canal para acompanhar as nossas resenhas semanais. Obrigado por assistir. Grande abraço. Bye, bye.